Tá? E a paz, amados, estamos aqui para trazer a lição de número 3 de jovem. O nosso título é Moisés, um líder de oração. Uma lição muito importante que nós vamos estudar agora sobre um grande líder do Velho Testamento. Nós vamos aprender muita coisa com esse homem através do seu exemplo, da sua dedicação, o seu amor que ele tinha para com Deus. Então, foi um homem escolhido por Deus, E o importante aqui de Moisés é que ele foi um homem escolhido por Deus e aceitou, o desafio de Deus, que é o mais importante. Ele aceitou e enfrentou, e não foi fácil. A oposição contra esse homem de Deus foi tremenda, mas ele foi muito mais do que vencedor, Porque quando alguém aceita o desafio de Deus, lógico que Deus vai estar com ele, Quando a gente recua, fica com medo, Então Deus não pode realizar os planos dele na nossa vida. Tudo na vida de um crente é a questão da confiança. Nós temos que confiar em Deus. A Bíblia sempre nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, desde que nós entendemos a palavra de Deus, nós temos que confiar nele. Porque se a gente não confiar em Deus, não tem como ele fazer nada. A confiança sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, tem que ter confiança. Se você tem uma chamada de Deus, confia em Deus, porque os planos de Deus são muito superiores ao nosso. Eu posso ter meus planos, mas a Bíblia diz, lá em Provérbio, o homem faz seus planos, mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Então nós vamos estudar aqui Moisés, um líder de oração, certo? Ele venceu porque ele foi um homem de oração. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Vamos buscar a Deus de todo o coração em oração e nós vamos ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Então fica conosco aí. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva, para que o YouTube possa ranquear o nosso canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de dar um toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos, entendeu? Vai ser muito importante para isso. Então nós vamos ver aqui Moisés, um líder de oração. Bem, veremos nessa lição uma coisa que sempre me chamou muita atenção depois de conhecer a história de Moisés. É o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Olha, é uma coisa tremenda o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Não é para qualquer um, mas era um grande desejo do seu coração. Ele amava a Deus e tinha Deus como prioridade na sua vida, Então, ele viveu momentos tremendos. Moisés, ele nasceu numa época difícil para o povo de Israel, um povo escravo, Embora fosse descendente de Abraão, mas eles estavam vivendo uma escravidão ali no Egito, certo? Então, o rei, com medo do crescimento, milagroso de Israel, ele estava com medo de Israel crescer muito e se juntar com os inimigos contra ele. Então ele começou a matar os primogênitos que nasciam, os homens, e Moisés foi um que foi julgado lá na água para morrer. Mas Deus tinha um plano na vida dele, ele foi salvo, foi levado para o palácio pela princesa, a filha de Faraó, e lá ele foi cuidado, criado ali como um rei, vivendo ali como um príncipe, e teve todas as mordomias, aprendeu a ciência do Egito, foi bem educado, e realmente, conforme diz Estevão, ele aprendeu toda a ciência do Egito, era um homem capacitado, preparado, mas ele um dia sentiu saudade do seu povo, não estava se agradando da vida que o seu povo estava vivendo, o povo de Israel. Ele resolveu visitar e ali começa uma nova história na vida de Moisés, Então, Moisés foi um dos maiores estadistas da história, mas que nos chama mais atenção é o que eu falei no início,
é a sua intimidade com Deus. Deus falava face a face com Moisés, né, como qualquer um fala com seu amigo. Você já imaginou isso? Né? Então ele tinha um relacionamento muito profundo com Deus. Isso aí deixa um exemplo que nós devemos buscar também. Né? Bem, vamos lá. Número 1, Moisés fala com Deus. Um homem, né, experimentado, Moisés era um homem de muitas experiências na vida, tanto pelo que ele passou no Egito e também como o que ele passou lá no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro. Né? Então ele foi adotado pela princesa egípcia, conforme nós já falamos, né? E também, embora tenha sido nascido como escravo. Né? Então ele viveu no palácio 40 anos, certo? Como membro da realeza. Entendeu? Ele estudou toda a ciência do Egito, né? Estudando ali com os maiores mestres e se tornando ainda também um jovem erudito, talentoso. Né? Joséfo, né? Um escritor judeu, sacerdote, que escreveu, ele conta a história de Moisés ali, muito interessante. Depois você procura adquirir esse livro aí na CPAD, né? Joséfo, que traz a história do povo de Israel. E com certeza ele fala muito sobre Moisés, coisas que a Bíblia não traz. Né? Bem, então ele se tornou um erudito talentoso, mas um dia ele resolveu visitar o seu povo. Ali ele matou um egípcio e ali começou uma nova história na vida de Moisés, porque ele teve que fugir para o deserto, foi para a terra de Midian, lá casou com uma das filhas dele, né? E ali começa a vida nova de Moisés como um apacentador de ovelha. Agora você vê, né? Um erudito desse, criado no palácio, de repente muda tudo e ele vai ser um apacentador de ovelha. Então ali começa essa história e ali começa uma nova lição que Moisés precisava aprender para poder liderar aquela multidão que Deus colocou na mão dele. Né? Então, vamos lá. Então, Moisés era talentoso, né? Ele ficou 40 anos no Egito. Estevão traz essa diferença. Ele ficou 40 anos no deserto, no Egito, depois ficou 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro, 80. Aí ele assume a direção ali de Israel, né? Deus coloca ele lá. Depois ele fica mais 40 anos no deserto. Então, a vida de Moisés é dividida em 3 etapas, 40, 40 e 40. 40 no palácio, 40 no deserto apacentando ovelha e 40 na frente do povo de Israel. Ele viveu 120 anos. Né? Então, no deserto, o que Moisés aprendeu no deserto? Moisés aprendeu no deserto, cuidando de ovelha, né, do seu sogro, ele aprendeu a ser humilde, ele aprendeu a ser simples, né? Ele aprendeu tudo isso. Ali com as ovelhas ele aprendeu o que ele ia precisar para apacentar aqueles milhões do povo de Israel. Então, no meio da sarça, Deus se apresenta a Moisés. Moisés viu uma sarça queimando, né? Pegando fogo, mas não queimava. Então ele chegou perto para ver o que acontecia, curiosamente, e ali Deus falou com ele na sarça ardente e determinou a sua missão. Né? Ali Deus determinou a sua missão. Moisés tentou fugir, tentou correr, apresentou algumas desculpas, mas não teve jeito. Né? Às vezes a gente apresenta tanta desculpa para Deus, né, para não fazer aquilo que Deus quer, mas não adianta. Quando Deus chama, está chamado. Agora, quando nós recusamos de vez, aí as coisas complicam. Né? Então, Moisés ali, ele viu uma chamada de Deus para aquela missão. Né? Então ali começa uma nova história na vida de Moisés e o povo hebreu, quando o grande milagre aconteceria ali aos olhos de todos. Então vamos para o número 2 aqui. Um povo obstinado. Olha só, Deus não deu um povo abençoado no sentido de obediente, aquele povo cordeirinho. Aquele povo não tinha nada a ver com as ovelhas que Moisés apacentava no deserto. Aquelas ovelhas obedientes, foi tudo o contrário. Né? Deus chamou aquele povo de Israel de povo obstinado. Né? Então, num certo momento ali daquela desobediência, Deus diz a Moisés
que ele não subiria no meio do povo, entendeu? Por quê? Porque era um povo obstinado. Então Deus falou, eu não vou subir no meio deles, senão eu vou matar todo mundo. Porque isso é um povo obstinado, entendeu? Então, obstinado aqui não quer dizer um povo perseverante, determinado, entendeu? Não é nada disso. Esse obstinado que Deus falou aqui significa pessoas porfiadoras, intolerantes, teimoso, relutante, desobediente, ingrato. Era tudo isso que esse povo era. E Deus classificou tudo com uma palavra só, obstinado. Entendeu? Povo sem freio para fazer as coisas erradas, para ser ingrato, se levantar contra Deus. Eles eram intolerantes, teimosos, não aceitavam a correção de jeito nenhum, né? Quando alguém não aceita a correção, aí já está começando a ir para o abismo, entendeu? Porque Deus corrige a quem ama. Então, se a pessoa não aceita a correção, ele não é filho, ele é bastardo, né? Então, logo que eles saíram do Egito, eles começaram a colocar as unhas de fora, com suas queixas, com suas murmurações, rebeldia. Eles estavam cegos, né? Você lê a história de Israel, o livro de Êxodo, Levítico, Número, né? Vocês vão ver que intolerância, o que eu acho mais terrível ali é a ingratidão. Deus tira eles do Egito, né? Traz para o deserto, comida de graça todo dia de manhã, né? De dia uma nuvem cobrindo do sol, refrescando ele, de noite uma bola de fogo aquecendo no frio do deserto à noite, né? Água saindo da rocha, sapato nunca gastou, Deus sempre fez milagre, milagre noite e dia. As nações, né, viam de longe um milagre, mas eles não enxergavam. Talvez o milagre está na nossa cara, mas a gente não aceita porque não é como nós queremos. O problema de Israel é isso, se deixou levar, né, pela carne e não aceitava nada da parte de Deus, entendeu? Todos aqueles milagres que eles viam, para eles não eram nada, era obrigação de Deus e não era do jeito que eles queriam. Queriam tudo voltar para o Egito. Então, Moisés tinha um grande desafio pela frente. Não é fácil, né? Dá vontade de desistir, né? Você governar um povo bonzinho é uma coisa, agora governar aquela turma de Israel ali no deserto, que Deus teve que matar todos de 20 anos para cima, não é desanimador, né? Bem, vamos lá, número 3, um líder de oração. Então, diante de tão grande desafio, né, que nem nós já falamos aqui, somente alguém com uma vida intensa de oração, de comunhão com Deus, né, ou seja, dependendo totalmente de Deus, né, é que ele poderia ter êxito. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés era um homem de oração, um homem de comunhão com Deus profunda, né, homem mesmo que se entregava na mão de Deus e dependia dele. Por isso que ele venceu, senão ele não vencia, né? Moisés tinha muitas habilidades, tinha muita experiência, né? Mas o que garantiu Moisés, o sucesso dele, foi a comunhão com Deus. Às vezes a pessoa, ele se garante nos seus talentos, é muito inteligente, tem muito talento, muita capacidade, habilidade, isso tudo é importante, mas isso não vence o diabo, isso não vence a carne, entendeu? Isso é muito importante. Lógico, quem vai desprezar as habilidades, os talentos, isso aí é Deus até que dá, mas veja bem, isso aí não vence o diabo. O que vence Satanás é a tua íntima comunhão com Deus. O que vai te dar força para você vencer as tentações, o que vai te dar força para você perseverar, é a tua comunhão com Deus, íntima, entendeu? Foi o que salvou Moisés. Moisés era um homem inteligente, de muitas habilidades, muitas experiências, mas o que levou ele até o final foi a sua comunhão com Deus. É isso que a gente tem que entender. Ele tinha comunhão e íntima. Não era uma comunhão comum, não, que todo mundo tem. Ele tinha uma comunhão profunda. Deus falava com ele como fala com qualquer amigo, entendeu? Então, não era fácil liderar aquele povo mal agradecido. Você lidar com gente mal agradecida é horrível, né? Nunca está satisfeito.
mal agradecido, murmurador, certo? Agora, na oração e na humilhação, Moisés sempre tinha uma solução, entendeu? A solução vinha nisso. Se ele não tivesse essa vida de oração, ia ficar complicado para ele, né? Mas ele era um homem de oração. Deus escolheu a pessoa certa. Então Deus fala com Moisés face a face. Eu me lembro que Jesus disse uma vez para os seus discípulos: eu não vos chamo servo, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos chamo amigo, porque tudo que eu vou fazer eu falo com vocês. Veja só o nível de intimidade de Jesus com seus apóstolos foi crescendo, e com a gente é da mesma forma. Deus não quer a gente como servo, nós somos amigo servo, porque estamos para servir a Deus. Mas nós somos amigos também, por quê? Porque nós temos uma intimidade com Jesus, né? Jesus é a videira verdadeira, nós somos a vara, entendeu? Isso é o quê? É uma comunhão. É da videira que nós recebemos. E Deus falava com Moisés face a face, como qualquer amigo conversa com outro amigo. Entendeu? Então, Deus falava com Moisés face a face. Esse relacionamento que Deus quer ter com a gente. Isso aí não é prioridade de Moisés. Ainda mais hoje, na nova aliança, o Espírito Santo habita no cristão, né? Então, Jesus mesmo falou: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, comunhão. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Entendeu? Isso é o quê? Comunhão, busca, né? Então, nós podemos respeitosamente conversar abertamente com Deus. Lógico, todo o nosso relacionamento com Deus é respeitoso. Deus está no céu, eu na terra. Ou seja, há uma reverência. Nós não falamos com Deus como qualquer um, né? Há uma reverência entre nós e Deus. Somos amigos através de Jesus, mas lembrando, ele é Deus e nós somos criatura. Ele é Criador e nós somos criatura, né? Ele é Senhor e nós servos. Isso aí que nós temos que entender. Então, alguns impedimentos às vezes são as orações formais. O autor traz aqui algumas orações formais, né? Como palavras difíceis. Às vezes a gente vai orar em público e a gente que traz aquelas palavras difíceis, né? Aquelas palavras bonitas, porque estamos em público. Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer é do coração. Às vezes as orações são bem elaboradas, as palavras bem colocadas dentro do português, pontuação, tudo isso, mas tudo da nossa mente. Não vem nada do íntimo. Nós estamos querendo apresentar em público uma oração bonita, que no final não passa do teto. Deus não responde porque é uma oração besta, entendeu? Uma oração que vem do cérebro, só querer mostrar para quem está em volta a nossa oração bonita. Tem oração que é muito bonito, tudo bem colocado, mas não vem do íntimo, entendeu? Não vem lá de dentro, não vem de uma fé que nós precisamos. Buscar Deus com fé, orar com confiança. Deus não está ali preocupado se a sua oração é bonita, entendeu? Deus está preocupado se é uma oração de fé, é uma necessidade que você tem, é um desejo íntimo do teu coração. É isso que Deus está preocupado, entendeu? Então, às vezes também nós só oramos em determinado horário. É bom você ter uma disciplina, você ter um horário para orar, né? Mas se você não pode orar naquele horário, pode orar em outro. Nós não devemos criar regras fixas, entendeu? Que nos prende. Não, eu só oro se for meia-noite. Não deu para orar meia-noite, então eu não oro. Não oro 1 hora, não oro 11 horas. Não, devemos ter um horário fixo como disciplina. Mas ao mesmo tempo, quando não é possível, a gente ora em outro horário. Tem pessoas que só a oração das 3 horas da manhã que Deus resolve, que Deus responde. Não, o que faz Deus responder as orações é a nossa fé, a nossa sinceridade, a nossa intimidade com Ele. Não tem nada a ver com o horário, entendeu? Mas você ter um horário fixo é bom. E é bom a gente orar também, né? Nesses momentos, nesses horários de almoço. Por quê? Agradecer a Deus pelo alimento. De manhã, agradecer a Deus pela noite. Antes de dormir, pedir uma noite de paz. Isso é importante, né?
São os horários que nós temos. A posição também de oração, Deus não está nem aí se você está em pé, sentado. Há um corinho que diz que de joelho é melhor. Lógico, é muito bom você estar quebrantado, aí você dobra o seu joelho, você se sente um pequenininho ali na mão do Todo-Poderoso, né? Então orar de joelho é muito bom, mas não quer dizer que Deus só atende a oração de joelho. Tem pessoas que só oram de joelho. Se não puder orar de joelho, ele não vai orar. Queria ver se ele tivesse um problema no joelho igual eu tive, de passar anos sem poder dobrar o joelho, como é que ia ficar? Ia ficar sem orar? Não. Então, eu oro de joelho, mas quando não dá para orar de joelho, eu oro em pé, eu oro sentado, eu oro numa condução, eu oro na rua, eu oro em espírito, em pensamento, que Deus conhece meus pensamentos. Então nós temos que ter sabedoria, entendeu? Sabedoria. Não ser igual o cavalo e a mula que precisa de um cabresto, não. Nós temos que ter sabedoria de Deus. Se eu não posso orar sentado, eu oro em pé. Se eu não posso orar em pé, eu oro de joelho. Deus não está preocupado com isso, não. Agora, lógico que de joelho é bom. Quem vai negar isso, né? Ter horário fixo para orar é bom, mas não quer dizer que só posso orar naquela hora. Posso orar em outro horário também, né? É a hora que a gente sente do Espírito. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que me conduz a uma oração, né, que realmente chegue ao trono de Deus. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito que habita em mim me ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo me orienta, ele me mostra as prioridades da minha vida para me orar. Então, Deus disse para Moisés: Moisés, eu conheço-te por teu nome. Quando o Senhor diz a Moisés que conhece ele pelo seu nome, não significa que conhecia Moisés como ele conhece todo mundo. Entendeu? Deus não quis dizer: Moisés, eu te conheço igual eu conheço a todos. Não, não foi nesse sentido, né? Deus conhece a todos, mas quando ele diz que conhece Moisés pelo seu nome, é quando o Moisés, né, tem um diferencial ali. Ele conhece Moisés através da comunhão, num sentido mais profundo, né? Só que Moisés existe como todo mundo existe, mas Deus está falando ali da comunhão com ele, entendeu? Eu sei quem é você. Há um diferencial entre você e esse povo. Nós não somos melhores do que ninguém, nem melhores, né? Mas o que acontece é que Deus observa as suas atitudes e ele sabe diferenciar você de outra pessoa, entendeu? Então, me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, quando o Senhor diz a Moisés: conheço por teu nome, não significa só que Moisés existe, como todo mundo, né? Mas de uma maneira profunda, íntima, com comunhão em todos os sentidos, intenções, prática, desejo, entendeu? É dessa forma que Deus conhecia Moisés. Eu conheço você de uma forma diferente. Como? Nós temos uma comunhão íntima. E os outros não têm. Eles são murmuradores, ingratos, faladores. Então, eu não tenho uma intimidade com eles que eu tenho contigo. Eu te conheço de uma forma diferente. Entendeu? O próprio Jesus falou, né? Jesus falou: eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Isso é o que? Relacionamento. Jesus conhecia suas ovelhas, não por saber que elas existem, mas porque tinha comunhão com elas. Por isso que ele fala: minhas ovelhas. Isso aí que a gente tem que saber perceber. Número 3 aqui: nos inspira ou nos constrange. Quer dizer, a intimidade que Moisés tinha com Deus te inspira a buscar a Deus como Moisés, ou te deixa envergonhado, ou te deixa constrangido? Puxa vida, me sinto até envergonhado. A minha comunhão com Deus é tão superficial e Moisés tinha uma comunhão tão íntima. Então, quando tu estuda essa comunhão de Moisés com Deus, como você se sente? Você se sente animado, inspirado para ser igual a Moisés na comunhão com Deus? Ou você se sente envergonhado, constrangido por estar bem distante
dessa comunhão de Moisés com Deus? Bem, aí, né, que entra o problema. O relacionamento de Moisés com Deus nos deixa impactado devido ao nível de intimidade que ele alcançou, que nos deixa impressionado, né? Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Então, eu fico impactado com essa comunhão, eu quero ser igual Moisés, eu quero ter a mesma comunhão, mais íntima ainda. Então tem que ver se esse fato de Moisés me inspira ou me deixa meio acanhado, né? Mas de qualquer forma, nós temos que como cristão, nós temos que se inspirar nisso, né? Nos bons exemplos. Moisés é um bom exemplo de comunhão e oração com Deus. Então, todo cristão, né, ele deve almejar tal relacionamento e buscar intensamente. Deus deseja isso conosco. Por isso nós devemos desejar e buscar, entendeu? Esse relacionamento de Moisés com Deus, ele é para nos animar, nos inspirar, entendeu? Não para deixar a gente envergonhado, embora, né, a gente se sinta até um pouco acanhado, porque era muito íntimo, né? Essa forma de Deus se relacionar com Moisés, face a face. Deus mesmo falou para Arão e para Miriam: olha, com vocês eu falo por visão, revelação, sonho, profecia, mas com Moisés é diferente. Com o meu servo Moisés eu falo face a face. Olha só, o próprio Deus falou: ó, o meu relacionamento com Moisés é diferente, é mais íntimo, é mais profundo. Você pode ir lá ler no capítulo 13 de Número, né? Está bem claro isso. Deus deixou claro, com vocês é diferente. Entendeu? Agora a culpa está em quem? Está em Deus? Não, está em quem abre a porta. É igual quando tu recebe alguém na tua casa. A pessoa só vai até onde você permite. Se tu recebe a pessoa no portão, a pessoa fica no portão. Tu recebe na varanda, fica na varanda. Se você recebe na sala, é na sala. Então, Deus também é assim. Ele quer entrar e participar da nossa vida. Mas Deus não é entrão. Ele só vai até onde você permite. Se você permite deixar Deus no portão, ele vai ficar. O diabo não. Ele vem, arromba, e ele vem roubar, matar e destruir. Ele é diferente. Entendeu? Vamos lá, número 3. Moisés roga a sua presença, né? Para o povo está tudo bom, né? Porque Deus falou: olha, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu não vou mais com vocês não. Porque se eu for com vocês, eu vou matar esse povo. Eu acho que vou matar e vou fazer de você uma grande nação. Moisés, não, faz isso não. Entendeu? Moisés não tinha essa ganância. Então, quando Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos fará subir daqui, Moisés mostra, né, que amava a Deus acima de tudo. Quando Deus falou: eu não vou com vocês mais, Deus falou: não, se tu não for, eu também não vou. Por quê? Porque para Moisés o que interessava era a presença de Deus. Era Deus que interessava a Moisés. Enquanto o povo se interessava pela bênção, Moisés se interessava pelo abençoador. Entendeu? O povo abençoando ele estava bom. Ah, Deus não precisa não. Ele está nos abençoando, amém. Mas Moisés não pensava assim. Moisés falou para o povo: ó, Deus não vai com a gente não, vai um anjo. Ah, vai um anjo, tá bom, ótimo, né? Legal. Mas para Moisés não, Moisés queria a presença de Deus. Tem crente assim também. O anjo está aí, tá bom, mas o que Deus quer é Ele. A nossa comunhão é com Deus, entendeu? Então, quando Moisés diz isso, o povo, né, pensou diferente. Mas Moisés amava o abençoador, não a bênção. Então, as bênçãos são boas, mas Deus está acima das bênçãos, entendeu? Moisés sabia o que queria e tinha clareza nas suas prioridades, entendeu? A presença e a glória de Deus era a coisa mais importante para Moisés. Tanto é que Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, mostra a tua glória. Entendeu? Tem pessoas que têm até medo da glória de Deus, não tem interesse, né? Mas Moisés tinha um interesse. Ele queria ver a face de Deus, ele queria ver a glória de Deus, entendeu? Então, o povo queria a bênção, Moisés queria o próprio Deus. Olha a diferença, né?
Aí, o que Deus fala? Me verás pelas costas. Moisés não tinha como ver a face de Deus, né? Embora ele queria, mas nós não estamos preparados ainda. Lá em Apocalipse diz, né, que na cidade santa os remidos, transformados, né, eles verão a face de Deus, mas agora não tem como, né? Então Moisés pede ao Pai que ele mostre a sua glória, a sua face, num profundo anseio pela presença divina, né? Apesar do anseio, Moisés não tinha noção da dimensão da glória de Deus e os seus efeitos, né? Moisés naquele tempo ele queria ver a glória de Deus, mas ele não sabia os efeitos daquela glória, daquela manifestação poderosa na vida dele. Ele não tinha noção, né? Então, apesar disso, Deus ia satisfazer, né, o desejo de Moisés, mas dentro do possível. Dentro do possível. Tem coisa que Deus satisfaz o nosso desejo, mas dentro do possível, dentro das condições que nós podemos suportar. Entendeu? Tem coisa que Deus sabe o nosso limite. Deus sabia, se Moisés visse a glória dele na sua plenitude, Moisés ia morrer. Então Deus criou um meio de se manifestar a Moisés, satisfazer o desejo do coração dele, mas dentro das possibilidades de Moisés e dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Então tem coisa que nós não vamos ver na plenitude, vamos ver dentro das nossas condições. Tem coisa que não dá para a gente ver tudo, né? E nem para saber. Tanta coisa a gente quer saber, mas Deus vai revelando aos poucos. Por quê? Porque Ele sabe o nosso limite, né? Então, apesar disso, Deus satisfez o desejo de Moisés dentro do possível, porque Deus se agradou muito do desejo de Moisés. Deus desejaria que todo crente desejasse o que Moisés desejou. Entendeu? Mas as pessoas estão desinteressadas pelas coisas de Deus e isso entristece ao Senhor, né? Então, quando aparece um Moisés na vida, desejoso de conhecer as coisas de Deus, Deus se sente feliz. Porque isso aí não é comum na cristandade. As pessoas não estão muito ligadas no espiritual, estão mais ligadas nas bênçãos materiais, né? Então, é muito agradável diante de Deus que os seus filhos busquem sempre, né? Sempre, né? Em espírito e em verdade. Buscar Deus em espírito e em verdade. Moisés viu Deus, mas pelas costas. Que maravilha, né? Então, essa é a grande vitória de Moisés. Moisés viu Deus pelas costas. Você tem noção disso? Deus falou, olha, eu vou te botar numa pedra ali e vou te esconder com as minhas mãos. Depois que eu passar com toda a minha glória, aí eu vou tirar a minha mão e você vai me ver pelas costas. Já pensou? Você vê Deus pelas costas? Então Deus tapou e passou. Quando ele passou, aí sim, ele tirou a mão e Moisés viu Deus pelas costas. Porque Deus falou, ó, minha face você não pode ver. Quem vê minha face morre. Nós não temos um corpo preparado. Você infarta. Se você vê Deus pessoalmente, tu morre. Esse corpo não tem estrutura emocional nem psicológica para ver a glória completa de Deus. Só na eternidade, quando nós vamos receber um corpo preparado. Então, Moisés conseguiu. Então Deus, movido por tamanha ousadia, buscou uma forma de satisfazer o desejo de Moisés. Quando o teu desejo é sincero, né, Deus sempre vai procurar um jeito de te satisfazer e te dar a benção. Então que essa lição de Moisés ele possa ser um exemplo para nos estimular a buscar mais e mais a presença de Deus em oração e ter uma comunhão íntima com Ele. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, tá bom? Fica conosco aí sempre, dá o seu like, se inscreva, dá um toquinho no sininho para tu receber novos vídeos. Nós temos muitos vídeos, não só de escola dominical, mas muitos estudos. Fica conosco sempre, tá? E Deus te abençoe rica e abundantemente. Um abraço e até a lição 4.